mensagem de Deus para nós nessa noite. Deus use poderosamente, seja canal de bênção na nossa vida. Amém. Graça e paz a todos. Oi. Cosmo, estive aqui, culto de Páscoa. Deve ter acompanhado pela internet. Hoje eu estou acompanhado do meu filho, Jonathan. Anos. Sou casado com a Vivi. Junto lá com o ministério. Noite. Compartilhando a mensagem de Lucas. Bem antes, gostaria de sua participação. Onde estão as pessoas que já morreram? Você pensaria onde elas estão? Você poderia compartilhar comigo, dizer aonde estão essas pessoas? Em Apocalipse, capítulo 6, 9, tem um pouco uma revelação. Vê ali, embaixo do trono, como está nessa foto, almas clamando, Deus, é a seguinte, havendo aberto o quinto selo, e debaixo do altar, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue, os que habitam sobre a terra? Foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi dito, repousasse ainda um pouco de tempo, até também completasse o número dos seus servos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Pastor Elben César, fundador da editora Ultimato, falou em 2017, a morte não tem sentimentos, é cruel, ela vai atrás dos recém-nascidos, das crianças, dos jovens, dos adultos, velhos, penetra nas comunidades carentes, nos condomínios fechados, entra nas casas mais humildes, nas coberturas, escolhe homens e mulheres, não respeita os chefes de estados, as moças bonitas, os atletas, nem os cientistas. Existe estimativa para viveram neste mundo cerca de 108 bilhões de pessoas desde Adão. Atualmente, temos a população mundial, 7 bilhões de habitantes. Hoje, a população atual do mundo todo é de 7 bilhões, 101 bilhões já morreram. Onde estão? No Brasil, a população hoje é de 11 milhões. Lembra a Copa de Brasileiro, Brasil, salve. Hoje já dobramos. Em 2020, somos 211 bilhões. No mundo houve, você está acompanhando a pandemia da Covid-19, 626 mil mortes por coronavírus. No Brasil, até ontem, aproximadamente 80 mil mortes por Covid. Nos Estados Unidos, um pouco mais, 120 mil mortes. Mas se você pensar na realidade da fome,
Eu fiz uma pesquisa e, segundo a Unicef, a 4 segundos morre uma pessoa de fome na Terra. 1 milhão de pessoas perdem a vida todos os anos em decorrência de acidentes de trânsito. Que significa que, em média, morre uma pessoa a cada 24 segundos. Sem falar das doenças como câncer, AIDS, infarto, AVC e mortes por arma de fogo, etc. A morte. Minha mãe faleceu, eu tinha 46 anos. Ela. Orei por ela, a sua avó. Ela morreu de câncer. Curou no céu, ao local onde ela está agora. Eu orei também pela vida do meu pai, que faleceu ano passado, o avô do Jonathan. Paternos, né? Orei também insistentemente, mas Deus também. Então, quis me ouvir e levou. Orei pelo meu irmão, teu tio, Jonathan. Um assalto, levou vários tiros. Orei e Deus poupou a vida dele. Graças a Deus, está vivo, bem de saúde. Você também deve ter passado por momentos difíceis na sua vida, de pessoas que partiram próximo de você, parentes, pessoas que você ama, continua amando, partiram. Pode ser que você imagine aonde elas estão. Existe um livro da literatura chamado Inferno de Dante, a Divina Comédia, que tem tese que o inferno exige 9 círculos. 3 vales, dentro desses 9 círculos tem 3 vales, 10 fossos e 4 esferas. Ou seja, compartimentos e categorias de sofrimento. Da mais leve ao extremo do sofrimento. Uma literatura pagã. Só menciono porque é uma cultura em nosso meio que crê nisso. Que retrata a figura daqueles que morreram e serão punidos devido ao mal que fizeram. Mas e a Bíblia, o que diz? Vamos ver? Vamos ficar de pé nesse momento e fazer a leitura proposta? Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Eu vou estar lendo os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Peço que os irmãos leiam forte, que tem os irmãos da internet nos acompanhando, para que também ouçam. E você que está nos acompanhando também, pegue a sua Bíblia e acompanhe. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja os pares. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Então replicou: Pai, eu te imploro,
que os mandes à minha casa paterna. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas eles não Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda de pé, vamos fazer uma oração. Eu peço a sua colaboração e ore comigo. É uma oração simples. Fazê-la? Senhor meu Deus, fala comigo nesta noite. Me ensina a tua palavra. Eu quero ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O título dessa mensagem, queria que você repetisse comigo, fácil. Vencendo a morte. Vamos repetir? Vencendo a morte. Só as mulheres? Agora só os homens? Vencendo a morte. Agora todos juntos? Vencendo a morte. Muitas pessoas procuram prolongar a vida através de boa alimentação. Não é isso? Legumes, frutas. Então, evitando o quê? Gordura, açúcar, sem fumar, sem álcool, fazendo exercícios diários. Não é isso? Todo mundo tem que se preparar para ter uma boa saúde, uma boa alimentação, tudo isso ajuda. Alguns utilizam também de remédios para não envelhecer. Cremes, né, corporais, passa aí no rosto, e outras coisas para continuar ainda jovem. Então, tem gente que se preocupa muito em não engordar, então está sempre fazendo exercício e sempre comendo na medida adequada. Sabe que tem o pecado da gula, então o cristão não fuma, não bebe, não tem vícios, mas às vezes a comida, às vezes o olho, às vezes é maior e exagera. Então, cuidado. Isso pode representar alguns perigos para você. Então, com todas essas características de preservar a sua saúde, para assim evitar que a morte se apresse em visitá-lo, não é isso? Essas condições para que você torne uma pessoa saudável. Então, nós precisamos estar atentos para entender como podemos vencer a morte. Só isso funciona? Só uma boa alimentação, exercícios, funciona? Não, porque os atletas também partem. Mas na carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26, tem um pouco sobre essa questão de vencer a morte. Acompanhe comigo. Se você quiser abrir, tudo bem, não tem no telão. Primeira carta aos Coríntios diz assim, capítulo 15, versículo 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte vai ser vencida. Ela também tem o seu prazo. Ela também vai ser visitada. Por nós ainda temos que passar pela morte, mas Jesus já venceu. E Paulo está observando exatamente isso, a vitória de Jesus na cruz. Ele continua nesse capítulo 15 demonstrando a vitória de Jesus. E lá no versículo 54 vem uma grande estrofe que nós cantamos muito em grandes hinos. Diz assim: então se cumprirá a palavra que está escrita. Que palavra que está escrita? Lá em Isaías 25:8 e em Oséias 13:14. Paulo aqui repete essa estrofe maravilhosa que representa a nossa vitória junto com Cristo sobre a morte. Diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E o versículo 57 diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o texto. É o que você está esperando. O panorama desse texto, muito conhecido dentro da igreja, mas muito polêmico, muito dividido entre as teorias da teologia. Há inúmeros teólogos, teses sobre esse capítulo. Primeiro, é uma parábola ou é real? Ou é meio termo, um pouco de parábola e um pouco de realidade? Um pouco figurado, um pouco literal. Está dividido. Muitos pastores, teólogos não conseguem entender definitivamente, com certeza, como é essa parábola. Por isso, muitas opiniões divididas. Esse é um pouco do que eu enxerguei nesse texto e tentei traduzir através desse retrato. Se você observar um pouco desse retrato, esse texto é a única figura, é uma figura. Realidade ou figurada, simbólica. Você vai precisar entender a mensagem e depois decidir. Esse texto é a única figura que pode apontar diretamente para o mundo dos mortos, que é fechado para os vivos. Quem é vivo, morreu e voltou, morreu de novo. O único que, o ente de Deus que encarnou, Jesus, vivo, morreu, ressuscitou e vivo está. O único, ele é a primícias. Quando você fala primícia, você lembra da agricultura, de uma colheita. A primeira colheita é as primícias, o dízimo, as primícias do seu salário, da sua renda. Assim também Jesus é as primícias, o primeiro que ressuscitou. Nós somos o que vai atrás de Jesus, a colheita. Também estaremos com Ele um dia, vivos, glorificando o nome dEle. Há uma ordem expressa de Deus em Deuteronômio, a lei, capítulo 18, do 10 ao 12, onde diz que nós não podemos buscar informações de pessoas que já morreram, conversas. E diz assim lá em Deuteronômio 18: entre ti não se achará quem passar pelo fogo a seu filho e a sua filha. Isso aqui quer dizer a uma questão no Antigo Testamento, onde alguns reis ofereciam seus filhos a Moloque ou também a Quemós em sacrifício. E ele continua: nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa, abominação ao Senhor. Abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Lembra do caso de Saul? Ele estava em desespero, movido por medo, foi procurar uma médio em Endor. Está lá, 1 Samuel 28, versículo 7 a 20. Mas teve consequências. E uma dessas consequências foi a sua morte. Está lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Assim morreu Saul. Sabe por quê? Por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardou. E mais, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Ele mesmo mandou matar, expulsar do reino todos aqueles que consultavam mortos, tinham esse exercício. Mas depois, com medo, foi procurar por uma mulher. Ficou com medo, mas ele disfarçado,
entrou à procura de Samuel. E há um texto que não é desse dia, que a gente vai conversar sobre ele, que também é muito polêmico sobre essa conversa, mas a gente sabe que aqui que é abominação diante do Senhor, é pecado. E por isso também Saul, consequência do seu pecado, morreu. Por isso eu acredito, pastor Érison, que Jesus descreveu uma realidade pós-morte aqui. Claro, com algumas visões figuradas, para que possamos compreender que a alma é imortal, a alma não morre. Como nossos colegas adventistas da Testemunho de Jeová, que acreditam que a alma morre e acabou. Nós não. Batista, a maioria, crê que a alma é imortal. E olha o que diz Salmo 49, versículo 15. É um versículo lindo que eu gosto muito. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Olha que lindo, a sua também. Pois Ele me tomará para si. Ele me tomará para si. Então minha alma não vai morrer, Ele tomará para si. E que nossas escolhas em vida proporcionam condenação ou absolvição. Olha o que diz em Hebreus 9, 27. E com os homens está ordenado morrerem uma vez. Vindo depois disso, o juízo. Vemos neste texto ensinos importantes. Há um contraste aqui, visual, que vamos ver agora. Preste atenção. Quais são os contrastes visíveis nesse texto? Alguns chamam de parábola, eu vou chamar de texto. Eu creio que existe literalidade grandes aqui. Quais são os contrastes visíveis ainda neste plano terreno entre o rico e o pobre? Acompanhe. No versículo 19 diz que o rico se vestia como? Muito bonito, né? Púrpura e linho finíssimo. Diz que era do mais caro. E depois ele vai mencionar que ele tinha 5 irmãos. Família rica, todos bem-aventurados aqui na terra. Mas olha como era a vida do pobre Lázaro. Versículo 20. Mendigo que tem nome, já é diferente. Às vezes a gente não chama o mendigo pelo nome, a gente nem sabe o nome dele. A gente tem misericórdia e ajuda, mas às vezes esquece qual o seu nome. Esquece. Acho que ele já até esqueceu também a identidade dele. De tão jogado que fica, tão abandonado que fica essas pessoas solitárias. Moradia dele? Qual era a moradia dele? Tinha casa para morar. Ficava largado. Se vestia de trapos, daquilo que sobrava das pessoas. A gente não pode trazer para a igreja aquilo que está rasgado, aquilo que está velho. A gente tem que dar coisas para as pessoas que vão usar, que você ainda goste de usar. Se você acha que não dá mais para usar porque está todo rasgado, joga fora, faz pano de chão, não sei. Mas aqui a gente vê que ele se vestia muito humilde. Versículo 20. Olha o versículo 19, como era o rico, o corpo dele. Corpo sadio. Deve ser uma pessoa que o pessoal via musculosa, né? Uma pessoa que a gente observava que tinha realmente muita saúde. E o pobre do Lázaro? Corpo cheio de chagas. Doente. Olha o versículo 19 sobre o rico. Vive esplendidamente, comia do melhor da terra. Vivia, a gente poderia aqui imaginar uma mansão, festas todos os dias, grandes banquetes. E olha o Lázaro, o mendigo, vivia miseravelmente das migalhas, caído da mesa do rico, desejava se alimentar. Não que ele comia. Ele olhava, porque ficava à porta desse rico, e olhava, de repente, era uma coisa de vidro bonito, né? Porcelana, não sei. E ele conseguia olhar por dentro e ver lá um banquete, uma mesa enorme, com todas as coisas maravilhosas daquele tempo, de comidas especiais. E ele ficava imaginando, das migalhas não de cima, que cai da comida de cima ali, perto do prato, mas a do chão, como os cachorros.
os gatos que ficam ali ao redor. Ele não tinha coragem de se assentar àquela mesa e nunca foi convidado para isso. Mas ele imaginava comer das sobras que caía daquela mesa. Quantas vezes você já almoçando num local chique, olhou pela uma janela e viu uma pessoa miserável? Não estava pedindo nada, mas de repente no coração dele ele estava olhando para a sua mesa e pensando: ah, se caísse um pedacinho daquele frango, daquele churrasco, dessa linguiça, que você desfaz, né? Quem come coisa que caiu no chão? Ninguém, muito difícil. Só naqueles 3 segundos, né? Ninguém está vendo, né? Pega, mas se tiver vendo, tu fica constrangido, né? Deixa para lá. Mas imagina aquela pessoa humilde olhando e observando, com fome. Era assim que era esse pobre Lázaro. Olha o versículo 19. Tinha todos os recursos para tratar da sua saúde. Ele era rico, mas ficou doente. Era rico, tinha o melhor plano de saúde, não sei, Unimed, Golden Cross daquela época, Sul América. E no tempo que a gente está vivendo, precisamos ter um plano, né? Porque os hospitais públicos já eram ruins e com essa pandemia piorou, né? É muito mais grave do que a mídia diz. E olha o pobre, o mendigo, Lázaro. Os cães viviam lamber as suas feridas, as suas úlceras. Quando eu era mais jovem, um pouquinho mais velho que o meu filho, que tem 8 anos, ouvi alguns colegas falavam assim: tu se machucou? Deixa o cachorro lamber, que isso aí, rapidinho sara. De repente é essa história que vem desse mendigo aqui, vem essa história dos mendigos que não têm condições de se tratar, que são os melhores amigos dele, são os cachorros. Mexe com um mendigo na rua que tem um cachorro, ele te morde. Mas parece que aqui ele não tem nenhum tipo de assistência. Está doente, miserável, mas os cachorros estão cuidando dele. Olha o versículo 22. Para o lugar que o rico vai. Morreu o rico. Foi sepultado. Pode ser uma coisa chique. Imagina um sepultamento chique. Caixão. Mais chique, mais top. A gente não vai levar nada, né, irmão? A herança fica para quem? Para os filhos, para os parentes. Olha as brigas que existem de grandes heranças aí na mídia divulgadas. Tu vai embora e ainda deixa problemas. Achando que está deixando tesouros, deixa problemas. Tem gente que tem uma vaidade, não pode encostar no carro dele. Mas quando morrer, o filho que vai tomar conta. Não deixa o filho pegar no carro de jeito nenhum, porque pode bater. Quando morrer, quem vai ser o carro? Filho, da filha. Irmãos, temos que olhar para aquilo que Deus tem para nós no futuro. E não somente olhar para essa terra, é muito passageiro. As coisas vão embora muito rápido, se corrompem muito rápido, se destroem facilmente. E ele foi enterrado. E diz que ele foi enterrado, não diz aqui que foi os anjos que levaram, nem que foram os demônios, mas chegou num local chamado Hades, versículo 23, e lugar de tormentos, irmãos. Olha o versículo 22, que aconteceu com Lázaro. Foi para o seio de Abraão. Você consegue enxergar aqui? Que Lázaro creu na mensagem, mesmo sendo um mendigo. Ele creu, acreditou na profecia sobre o Messias e entregou a sua vida. E o rico? Rico não creu. Não creu, não acreditou. Não acreditou. E aí há uma representação aqui, seio de Abraão, como vimos aqui. Seio de Abraão representa o destino das almas salvas por Deus, os redimidos que se assentam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mateus 8:11 fala desse grande banquete que assentaremos
com esses patriarcas. Mas é uma figura, essa realidade que um dia também viveremos. O abismo ali é o local de tormento, onde estão os demônios em prisão. Quando fala o grande abismo nessa mensagem, do texto do capítulo 16, do 19 a 31, fala do grande abismo. Que grande abismo é esse? Aponta aonde estão os demônios. O Hades aqui, aonde os ímpios esperam seu julgamento para serem lançados no inferno, no Geena. Pai Abraão, quando fala Pai Abraão, representa a mensagem de fé e salvação para todas as famílias da terra. Lembra quando Deus chamou Abraão e falou que todas as famílias seriam benditas? Aponta para isso. Olha o que diz o versículo 26 de Gênesis. Versículo 26, capítulo, versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isso ainda em Gênesis. Deus está falando que Abraão guardou. Então representa essa aliança. Quando fala Pai Abraão, está falando dessa promessa do poder de Deus em encher a terra com a sua glória, de salvar aqueles que creem no seu nome. E quando fala assim, Moisés e os profetas, representa a lei de Deus, os seus mandamentos, 10 mandamentos, e as profecias anunciando a vida, morte, ressurreição e o juízo. Ele voltará e julgará o nosso Salvador Jesus como Senhor e soberano. Há algumas verdades aqui sobre o destino dos justos e dos ímpios. Você é justo? Você conhece algum ímpio? Como fica o seu coração em relação desse ímpio? Você é justo? O justo, quando morre, ele está consciente. Mateus 22, versículo 32, fala que nós estamos conscientes. Vimos aqui uma conversa nesse texto. Consciência. Está em descanso. Aqui fala sobre o descanso. Que Lázaro está no descanso. Entre a morte e a ressurreição de Jesus, há uma mudança. Há um transporte. Veremos isso um pouco mais adiante, se der tempo. Fala de a mudança do seio de Abraão para o terceiro céu que Paulo enxerga em uma visão ou arrebatado. Os ímpios no Hades não haverá alteração do seu estado. Dali estarão e depois também serão transportados para o Geena. Vamos ver isso também. Unidos e aprisionados. Você pode imaginar assim, mas eu não entendo muito essa palavra Hades, Seol, Geena. É a palavra muito usada no Velho Testamento, Seol. No Novo Testamento é usado Hades, Geena, Tártaro. Tudo para identificar a palavra inferno. João Ferreira de Almeida colocou ali inferno. Algumas versões vêm escrito Hades, para diferenciar, mas a maioria das vezes não vem. Seol, o mundo dos mortos. O Geena é o termo usado para designar o local de suplício eterno. Tártaro, o mais profundo do abismo, como está ali naquela figura. A gente imagina ali, local onde os demônios estão. Olha o que diz em Salmo 9, versículo 17. Os perversos serão lançados no inferno. Se você procurar no hebraico, vai estar escrito lá Seol. E todas as nações que se esquecem de Deus. Olha, Salmo 139, 8 diz assim. Lindo esse salmo. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Em Mateus 5,29, a palavra aqui no grego, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca e o atira para longe, uma figura.
Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no Geena. Mas aqui está escrito inferno. Então há algumas aplicações devido à palavra, quando traduzida, a gente enxerga um pouco mais além. Olha o que diz Paulo na carta dele em Coríntios, capítulo 12, sobre o terceiro céu. Sei de alguém em Cristo que há 14 anos foi elevado ao mais alto dos céus. Se foi em corpo ou só em espírito, não sei. Deus é que sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito de falar. Então aqui há uma outra visão, uma outra figura do terceiro céu, chamado de paraíso, local aonde o cristão que morre hoje está. Vai direto para lá. Não mais passa por esse momento de Seol, seio de Abraão. E o sangue de Jesus, ele tem um caminho, a nossa aliança com ele, e nós seguimos as suas pisaduras. Olha o que diz em Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Uma outra figura, a gente se espanta, uma outra figura agora do lago de fogo, de enxofre. Não é mais o Hades aqui como uma figura daqueles que estão esperando a sua condenação, mas já estão sofrendo. Aqui serão lançados no lago de fogo, de enxofre. Olha o que diz Apocalipse 20. Vi um grande trono branco, uma outra figura, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12, vi também os mortos. Olha os mortos. Versículo 12 de Apocalipse 20. Os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, grande julgamento, o trono branco, tá aqui, vai ter, todos nós vamos comparecer. Não há ninguém que vai deixar de comparecer nesse dia. Todos serão julgados. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida. Olha que figura linda que a gente sempre fala, para escrever o nosso nome, o nome daquele que aceita Jesus, entrega a sua vida a Jesus no livro da vida. Foi abertos e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Olha, deu o mar, versículo 13, os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, versículo 14, preste atenção. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo de enxofre. Isso ainda vai acontecer. O inferno ainda não foi inaugurado. Esse lago de fogo de enxofre, aqui que é o inferno. É o destino final para aquele ímpio que não aceitou e recebeu Jesus como Salvador. Ou do Velho Testamento, aqueles que não creram na promessa e não seguiram os mandamentos de Deus. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu não sei você, mas eu tenho muito temor. E o meu coração, quando leio o destino do justo, é os céus. O destino do ímpio é o inferno, é o lago de fogo. Olha a segunda carta de Pedro. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno. Aqui inferno, a palavra é tártaro. Estão aqui, ó, nesse abismo. Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo os anjos que caíram
com Satanás. Ainda vai acontecer, entendeu? Eles estão ainda presos, esses anjos aqui que caíram junto com Satanás. Alguns ainda soltos, fazendo a obra de Satanás. Mas tem alguns que estão presos. Olha Judas 1,6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Horrível, né, irmãos? Lugar de tormento, Hades e abismo. Onde foi parar aquele rico? Serão transportados um dia para o lago de fogo de enxofre, o Geena, o inferno. Sim, Jesus desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos prisioneiros ali. 1 Pedro 3,19. É polêmico, tem que estudar mais para entender toda essa questão. Mas aqui aponta realmente que Jesus, quando morreu, ressuscitou, ele levou aqueles que estavam esperando a sua profecia, mesmo mortos. Já viu quando alguém ora por você? Mesmo que esse alguém morreu, a sua oração está no Santo dos Santos. O incenso está ali. O Espírito Santo está intercedendo. Se ainda não se cumpriu aquela oração, Deus ouviu. E pode ser que aquela oração que alguém fez da sua família, de alguém que você ama, se cumpra. É o caso do meu pai. Minha mãe orou por muitos anos meu pai não era cristão. Quando ela faleceu, ele ainda continuou ímpio por muitos anos, até que ele teve um encontro com Cristo. E eu pude ter a honra de batizá-lo quando estava pastoreando a Igreja Batista do Jardim Magaça. Foi uma honra. Aí eu imaginei a oração. Oração é poder de Deus. Olha o diálogo rápido aqui que teve o rico com Abraão. Vamos ver rapidinho, versículo 24. A proposta que o rico diz: tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. É um local terrível, irmãos. A imagem do rico pedindo ajuda. Aqui a gente observa que ele conhecia a palavra. Está falando Abraão. Claro que é uma revelação. Quando ele olha a revelação, Jesus está mostrando uma revelação. Abraão, lá no seio, consolando Lázaro, o mendigo. Mas o rico reconheceu Abraão. Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Eu estou em tormento, me molha um pouquinho aqui. Em Salmos fala que tem um rio que alegra a cidade de Deus. Salmo 46. É um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Esse rio aqui, representando a palavra, a presença de Deus, quero estar aí. Olha a resposta: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, você era rico, e Lázaro igualmente os males, não teve assistência nenhuma, e naquela época o judeu tinha que ajudar quem? Viúvos, os desempregados, os órfãos, os miseráveis. Era cultura bíblica, estava na Bíblia. Era a lei de levirato, tinha que cumprir. A lei das espigas, a espiga que caía, era deixada para que viúva, o órfão, aquele que estava em dificuldade, pudesse pelo menos não morrer de fome. Mas olha, continua dizendo, agora, porém, aqui ele está consolado. Lembra quando eu falei que ele foi consolado? Temos o consolo de Deus quando partimos. Ele está consolado. Nós sofremos com aquele que parte, choramos, ficamos acabados porque amamos muito, mas temos o consolo. Mas ele continua, versículo 26, e além de tudo está posto um grande abismo. Lembra do abismo?
entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Acabou. Isso quer dizer, não dá mais, não tem segunda chance. Lembra quando a gente leu Hebreus? Está ordenado morrer só uma só vez, depois vindo o juízo. Acabou. Não tem segunda chance, é agora. Você que nos acompanha pela internet, se você não tomou uma decisão, é hoje. Não é amanhã. Porque não sabemos o dia partiremos. Olha a segunda proposta no diálogo do rico de Abraão. Versículo 27. Então replicou: Pai Abraão, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Terrível! Agora ele está lembrando da sua casa, não é isso a primeira coisa? Que a gente pede oração pelo nosso lar, pelo nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos parentes, né? A Jerusalém nossa, aonde Atos aponta que a gente deve começar a boa obra de Deus, ser um grande evangelista, missões em nosso lar. Aqui, ó, agora ele está pensando em missões, mas não dá mais, não tem como pregar o evangelho lá no céu, acabou. Lá é glorificar a Deus, não vai ter mais evangelização no céu para conversões. Acabou! A porta se fechou. Por isso decida hoje seguir a Cristo. Não deixe para amanhã. Olha a resposta. Respondeu Abraão, versículo 29. Eles têm quem? Moisés e os profetas. Ouçam-nos. A gente já viu aqui a figura de Moisés, dos mandamentos da lei, figura que aponta para a palavra de Deus, de seguirmos. Olha, a terceira proposta e última do rico. Mas ele insistiu. Não, pai Abraão. Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos ressuscitar, com certeza eles se arrependerão. A gente, às vezes, pensa em um grande milagre para acordar as pessoas que estão dormindo, que estão cegas, que estão vivendo na escuridão, para, pelo menos, entenderem que Deus é real, que a salvação é visível, que devemos confiar, como lemos aqui no Salmo, que foi proposto na leitura bíblica, confiar. Também quando cantamos, que queremos respirar, às vezes não temos, né? Com essa máscara ficamos aqui um pouco desagradável, queremos respirar. Deus tem um propósito em nossa vida. Deus tem um caminho, e esse caminho é através da sua palavra. Sabe o que ele respondeu? Versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu: não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Fechou. Acabou. Acabou a conversa. Há uma exortação clara aqui aos ricos, aos fariseus daquela época. Fecharam o coração e ficava pelo coração desfazendo tudo o que Jesus falava, implicando com tudo o que Jesus dizia. E ele vem aqui mostrando a realidade da morte e da vida. Tinha muito mais coisa, mas vou fazer só 2 aplicações e encerrar. Primeira aplicação: todo texto precisa de aplicação. E a primeira seria: você está preparado ou preparada para o dia de sua morte? Sim ou não? Se Deus vier te buscar e a fila, a sua senha chegar, você está preparado? Você tem certeza da vida eterna? Você tem certeza que irá aqui para o céu, para o paraíso, para o terceiro céu?
esperar ainda o julgamento. Mas você que creu e serve a Deus, já não está mais condenado. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, já está o quê? Condenado. Você é daqueles que creem, tem certeza da sua vida eterna. Você que está nos assistindo pela internet, você crê? Ou tem milhões de coisas na sua cabeça te tirando da realidade? Inúmeras teses sobre reencarnação, que você morre e depois volta, ou está no purgatório e o pessoal aqui da Terra envia orações para os mortos. Teses e teses loucas para iludir você do pecado, da condenação que é estar sem Cristo. Você precisa reconhecer Jesus na sua vida, você precisa mudar, você precisa nascer de novo, uma nova vida com Cristo. E todas essas falácias, aberrações vão cair por terra. A segunda aplicação e última que eu queria deixar com a igreja: como vai ser sua vida após a sua morte? É um grande mistério. Como vai ser a sua vida quando Deus te chamar? Quando Deus fizer chamada, você estando lá agora com Deus eternamente. Não, nosso sonho? Quem quer ir agora, né? Eu sei. Esperar mais um pouquinho, ver os netos. Hoje é o dia das vovós, parabéns, todas as vovós. Possa durar muitos anos para ver seus netos, bisnetos, tataranetos. Tudo isso para você continuar pregando, porque tem muita gente que ainda está cega. E pelo seu testemunho, você pregando, não vão para esse local de tormento. Continue pregando, em tempo e fora de tempo. Não tenha vergonha do evangelho. Eles vão para o pior local e quando estiverem lá, vão ficar desesperados. Por que o meu vizinho não falou de Jesus? Por que a irmã que ia para a igreja achava tão bonito, mas nunca me chamou para um culto, nunca me falou de Jesus, nunca me encarou nos olhos e falou: você tem duas escolhas, vida ou morte, céu ou inferno. Qual que você vai escolher? Porque depois acabou, morreu. É o juízo. Deus vai separar, não é isso? Seus cordeirinhos, suas ovelhas, os cabritos. Vai ver a separação. Mas nós estaremos com Deus. Olha o que diz Amós 4,12. Prepara-te para comparecer diante de Deus. Vamos estar diante de Deus. Aquelas 10 virgens, lembra aquela parábola? Aí sim. É uma parábola. 5 estavam prudentes, esperando a volta do seu mestre, porque ele pode voltar de repente. É outra mensagem sobre Apocalipse, sobre a milenista, dispensacionalista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. É uma outra conversa. Mas aqui a realidade é uma só. Todos concordam: vida ou morte. Você agora tem a vida, a escolha da vida. E uma eternidade para entender aquilo que está encoberto por enquanto. Nós vamos entender, não está lá, porque quem partiu não está mais no Cronos. Nós estamos limitados por esse tempo. Eles estão já agora em outro tempo, no Kairós de Deus, é o tempo de Deus, da eternidade de Deus. Então, hoje para nós, um dia significa muito. Mas na eternidade, 1 milhão de dias é eterno. É a nossa eternidade com Deus. Eu e você passeando naquela terra que Deus preparou para nós, a Nova Jerusalém. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Você que está nos assistindo pela internet, pelo telão, você sentiu o desejo de entregar a sua vida a Jesus nessa noite, faça isso. Se você já fez, mas se encontra afastado, longe, e quer fazer dessa noite
a mudança da sua história, a confirmação da sua vida, faça. Fala, eu quero Jesus. Eu quero. Porque quando estivermos com Deus, há uma promessa em Apocalipse 21, versículo 4, onde diz que Deus limpará de nossos olhos toda lágrima, não haverá mais. E o que diz? Acabou a morte, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Senhor Deus, eu oro nesse momento, clamo, primeiramente, aqueles que estão aqui, Deus, no templo, nesse retorno ao templo, Deus, que estávamos com saudade de estar aqui, Senhor, junto com a Tua igreja, para adorar o Teu nome. Que saudade é, Deus, poder estar com nossos irmãos em Cristo. Mas um dia estaremos para sempre contigo, sem vírus, sem Covid, sem doenças, mas nada para atrapalhar a nossa comunhão contigo. Esse dia vai ser de regozijo para aqueles que entregaram sua vida a Jesus. Por isso eu clamo essa noite, que se há alguém aqui, Deus, que ainda não tem certeza da sua salvação, com um sinal possa dizer, eu quero Jesus, eu quero o Senhor. Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Deus, eu reconheço que preciso de Jesus. Eu reconheço que preciso da Tua misericórdia, que o rico não teve porque já tinha partido, mas eu ainda tenho vida, eu ainda tenho fôlego, o Senhor ainda não me levou, então eu ainda posso escolher a vida eterna. Deus, ajuda aquele que está aqui, Senhor, nesse tempo, que está assistindo em casa, a tomar essa decisão pelo lado de Jesus. Aquele que está assistindo pelo telão aqui fora, nas dependências da igreja, Deus, fala ao coração, abre a mente, abre, Senhor, e tira as escamas dos nossos olhos, possamos enxergar o céu, as moradas celestiais que Tu já preparaste desde a eternidade para nós. Nós Te louvamos, Senhor, por isso, porque temos o consolo de Deus. Os ímpios não têm, estão atormentados, nós temos a Ti. E se há alguma dúvida em nosso coração da eternidade, que este dia, que nessa noite, o Senhor venha se manifestar e confirmar, Deus, a nossa grande herança contigo nos céus. Das ruas como de ouro, como cristais de vidros, Deus, são coisas inefáveis que Paulo viu, que João viu e narrou, Senhor, na Tua palavra, que são preparadas para nós, Teus filhos, e esperamos ansiosos por esse dia. Por isso, Deus, nós recomendamos, Senhor, aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador nessa noite, que o Senhor possa mudar a vida deles, escrever o nome deles no livro da vida, e possam viver para sempre em Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos um hino proposto. Vamos ficar de pé? Acho que é um hino já de pós-lúdico. É isso? Tem alguma informação ainda? Dá para a igreja? Que aí a gente canta e está terminado. Acho que tem um aviso, tem? Bom, antes da gente encerrar, a gente vai cantar a última canção, depois o Rômulo vai estar fazendo o pós-lúdio pra gente, mas só lembrar que na semana que vem estaremos celebrando a ceia, certo? Estaremos celebrando a ceia, e quem não